Ele está de volta, Ana Paula Rodrigues. Ele mesmo, o Luiz Felipe Nunes, está aqui com a gente, porque a Rádio Bandeirantes dá seguimento, né, a essas várias reclamações que acabaram levando a uma convocação para os administradores dos cemitérios de São Paulo comparecerem à Câmara para prestar esclarecimentos. O Luiz Felipe Nunes ontem falou com a gente sobre o depoimento do diretor da SP Regula e agora ele está aqui com a gente para falar sobre os gestores, né, dessas concessões, dessas empresas que também já começaram a falar, né, Luiz? Boa tarde. Oi, Nunes. Boa tarde, Ana. Boa tarde, Joel. Boa tarde a todos os nossos ouvintes. Acabou agora há pouco o depoimento do presidente da Consolar, uma das 4 concessionárias responsáveis pelos cemitérios aqui na capital paulista. O Maurício Costa conversou com os vereadores da capital paulista na Comissão de Meio Ambiente, dando sequência àqueles depoimentos que começaram na tarde de ontem. Ele defendeu a gestão dos cemitérios da Consolar, que são o Consolação, o Quarta Parada, o Santana, Tremembé, Vila Formosa 1, Vila Formosa 2 e o Vila Mariana. O depoimento dele durou cerca de 1h30, disse que todos os investimentos estão sendo feitos pela empresa, que está seguindo todas as normas que constam no edital de concessão feito pela prefeitura em anos anteriores. Então, um depoimento que foi menos quente do que o de ontem, digamos assim, com o presidente da SP Regula, hoje muito mais técnico. Os vereadores ouviram, fizeram os seus questionamentos e o presidente da empresa se defendeu, porque o que os vereadores já constataram é que muitos dos problemas que os moradores de São Paulo estão passando são culpa, primeiro, do edital de concessão feito pela prefeitura. As empresas que são concessionárias têm esse respaldo do edital e estão se defendendo através dele. Amanhã tem um novo depoimento marcado com o presidente do Grupo Maia, que administra outros cemitérios aqui da capital paulista, o Ricardo Gontijo Vivian, e esses são os 2 primeiros já marcados. Na quarta-feira, ou seja, amanhã, uma nova sessão será feita na Câmara para convocar outras pessoas. Então, representantes da Cortel e também da Velar, que são as outras 2 concessionárias que administram os cemitérios aqui de São Paulo, e também no ponto central, apontado pelos vereadores, pessoas que trabalhavam ou ainda trabalham na Prefeitura de São Paulo. Porque se o ponto está sendo colocado de que o problema está no edital de concessão, aí sim, essas pessoas serão convocadas, ainda não foram, porque é necessário que aconteça uma reunião ordinária da comissão e não extraordinária como estão feitos. É uma questão de procedimento, mas essas pessoas serão convocadas, os nomes ainda estão sendo levantados. E hoje o presidente da Consolare falou na comissão e a gente traz um caso que a gente vem falando na Rádio Bandeirantes. Ontem trouxemos um caso no cemitério Vila Nova Cachoeirinha sobre jazigos e o preço sendo alterado para que as pessoas comprassem esse jazigo, que adquirissem esse jazigo. E hoje, esse caso que acontece justamente num cemitério da Consolare, que é o cemitério da Quarta Parada, que é o único entre todos os 22 cemitérios aqui de São Paulo que começou a cobrar uma taxa de manutenção de terreno. Essa taxa de manutenção, que segundo os nossos ouvintes e como a gente pôde apurar, passa dos R$1.000 nesse cemitério. Ele também depende no edital de concessão de cada cemitério, tem cemitérios que são mais baratos, mais caros, mas esse é o primeiro que começou a cobrar, segundo o edital de concessão. Para uma empresa começar a fazer essas cobranças, ela precisa já ter feito investimentos, e o único que já recebeu investimentos é o cemitério da Quarta Parada. Eu conversei com o nosso ouvinte, o Luiz Martinez. Ele revelou que esse valor foi cobrado sem qualquer aviso prévio, sem nenhuma identificação de que taxa seria essa, e ele disse que mesmo com esses valores que ultrapassam os R$1.000, o serviço segue precário e esse serviço não serve para o jazigo dele, serve para a administração do cemitério, não serve para cada jazigo. Então, o cemitério ainda segue sujo e segue com problemas, como a gente ouve no relato que ele fez numa entrevista para mim. Nós entendemos que, sobretudo, com relação à política de preço, houve uma proteção ao munícipe para que ele continuasse pagando os preços equilibrados ao que era o serviço público. Tem apontamentos de que estão sendo cobrados preços maiores, a gente pede... Deixa eu corrigir aqui, esse aqui é o diretor da SP Regula. Vamos lá à denúncia do ouvinte. As ruas estão todas sujas. Eles não têm, pelo menos eles não fazem limpeza nas ruas. Ora, se a gente paga um IPTU de uma residência, pelo menos nós temos a limpeza pública nas vias. Isso no cemitério não está acontecendo.
Lá fora está tudo muito bonitinho, muito bem arrumadinho, muita propaganda para revender os túmulos, mas para nós, do portão para dentro, na medida que a gente vai avançando um pouquinho mais, a gente vê que não fizeram nada. Os representantes da Consolar se defendem, dizem que já houve um investimento de 10 milhões de reais, que atende todos os requisitos da prefeitura, e também que há um cronograma de zeladoria periódica em todas as unidades que a Consolar administra dos cemitérios de São Paulo, Ana Joel. Isso aí, eu nunca vi, cara, um momento de tanta discussão em cima de algo tão absurdo como esse que nós damos continuidade a ele. Porque essa discussão ela começou há algum tempo aqui em São Paulo, por essa precariedade e pelo desrespeito com as pessoas, que não têm direito nem de enterrar o seu ente querido ali e depois ter tranquilidade, distante disso. Você tem que ficar pagando por um espaço para manter os restos mortais de quem você ama e não amava, simplesmente ali preservado naquele local. É uma coisa assim inacreditável e inaceitável que a gente esteja passando isso na maior cidade do país, sabe? Eu me recuso a acreditar. Eu vi uma matéria hoje de uma família que disseram para ela que teria que pagar 12 mil reais para sepultar um bebezinho, um recém-nascido. Então imagine só, de novo, aquilo que eu falei ontem em relação à pessoa já com o coração totalmente dilacerado por estar enfrentando um momento como esse, ainda ter que tirar às vezes 12 mil reais da onde não tem para sepultar um recém-nascido, vivendo aquele período dramático, aquele período terrível e ainda tendo que se endividar ou tirar dinheiro da onde que não tem. Então assim, gente, é algo tão desrespeitoso que eu me recuso a acreditar que o prefeito que foi reeleito agora, com uma margem expressiva de votos para representar o povo de São Paulo, eu me recuso a acreditar que ele não vai puxar isso para a responsabilidade dele, viu? Ele tem que colocar a cara à tapa nesse momento e tentar explicar para a população de São Paulo aonde é que está o erro, onde é que erraram, porque senão a gente vai ficar nessa. A cobrança é feita, a denúncia é feita e a empresa do outro lado se explicando e dizendo que está cumprindo com o contrato. E no meio do caminho você tem pessoas sendo exploradas. Essa exploração ela não pode ter continuidade. Nós precisamos de alguma ferramenta para fazer simplesmente o povo de São Paulo ter condição de enterrar dignamente aquele ente querido e depois ter a paz. Porque hoje você vive um momento de terror quando sepulta quem você ama e depois você vive ainda nesse momento de terror, porque aí você é explorado financeiramente falando, economicamente, financeiramente falando. Então tá tudo errado, gente. Exatamente. Isso aí tá absolutamente errado e é desumano isso que São Paulo está fazendo com as pessoas daqui. Isso é desumano, é inacreditável, eu não consigo admitir um negócio desse. Você que está passando por isso agora, puxa vida, você totalmente ali com a sua consciência voltada para tudo quanto é coisa, menos para ter que arrumar dinheiro para manter os restos mortais do seu ente querido lá e recebendo ligação e boleto e WhatsApp, e cobrança em cima de cobrança. Pô, que terror é esse, gente? Que terrorismo é esse que estão fazendo com as pessoas aqui em São Paulo? Pô, o que vai acontecer, Luiz? Pelo que você está vendo aí, você que está investigando bem isso aí, há alguma chance de solução? Olha, por parte da prefeitura, ontem mesmo, depois da audiência, eu conversei com o diretor-presidente, o João Manuel da Costa Neto, da SP Regula, e perguntei, franca e honestamente, para ele, bom, se a gente está conseguindo perceber, os vereadores, principalmente, estão conseguindo perceber que tem muitos problemas no edital e que as empresas têm isso como respaldo. A prefeitura faz um meia-culpa? A prefeitura acha que errou em algum momento? É possível revisar? Segundo ele, a prefeitura segue considerando que a melhor opção foi entregar esses cemitérios para a iniciativa privada, que a fiscalização vai acontecer, ela já acontece. São 24 fiscais da prefeitura apenas para os 22 cemitérios da cidade de São Paulo. Mas ele diz que, segundo ele, a prefeitura está tudo certo nessa questão de ter entregue para a iniciativa privada, a fiscalização acontece, eles estão fazendo multas, estão com 141 autos de infração já neste 1 ano e meio, com 22 multas aplicadas, mas considera que este foi o caminho certo e que até este momento, segundo a prefeitura, passou pouco tempo, só 1 ano e meio.
Nesse 1 ano e meio a gente já está vendo quantos casos a gente está falando, mas de acordo com a prefeitura é pouco tempo porque os cemitérios foram entregues para a iniciativa privada por um período de 25 anos pelo menos. Então nesse momento a possibilidade de caducar esse contrato é pouca, vai ter que passar pela Câmara dos Vereadores, vai passar por essa comissão que já está recebendo o apoio da grande parte dos vereadores de São Paulo. Ontem o presidente da Câmara, o Milton Leite, acompanhou a sessão, hoje acompanhou também de maneira remota. Então tem o interesse dos vereadores, mas é um caminho longo. Vão ser alguns depoimentos com membros da prefeitura, vai ter que passar alguma lei por meio da Câmara dos Vereadores, mas a Prefeitura de São Paulo, como instituição, considera que este é um caminho que será mantido e será seguido, João. Agora uma dúvida, como é que funciona em outras partes do Brasil isso, hein? É dessa mesma forma também? Acho que vale a pena a gente investigar. É a mesma coisa? O cidadão ele é explorado desse jeito também? O que eu posso te garantir é que aqui na região metropolitana de São Paulo, não. O que é público segue público, né? Sob supervisão das prefeituras, e o privado é o privado. Aí o privado cobra o que quiser. E paga quem quiser também. Paga quem quiser e quem puder, né? Claro, pô. Agora desse jeito não, cara. Você não tem nada pior na vida da gente do que as pessoas mudarem a conversa no meio do caminho, né? Isso aí é uma mudança de conversa, porque o cidadão é pego de surpresa, ele não está preparado para isso. Simplesmente a taxa chega lá e pronto, acabou. Ou paga, ou os restos mortais serão retirados e enviados, como você ontem disse, para um ossário lá, comum, não é? Esse é o termo? Geral. Um ossário geral, Que é onde a fica mesma todo coisa, mundo né? misturado. É uma vala comum. Uma Sim, vala comum. como se Uma fosse. vala comum. Pô, pelo amor de Deus, isso aí é uma exploração e é de machucar qualquer um, viu? Eu não tô vivendo esse momento, mas tô imaginando aqui o que milhares de pessoas estão enfrentando hoje em São Paulo por conta disso. É isso. Valeu, Luiz. Obrigado, viu? Obrigado, gente. Abraço pra você, meu.